planejei minha validação, executei todos os experimentos, mas alguma coisa deu errado. Meus parâmetros de validação não passaram nos critérios, eu não consegui os desempenhos que eu precisava. Será que meu método não é adequado? Será que eu fiz alguma coisa de errado na minha validação? E agora, o que eu faço, Kelly? Essa é uma preocupação que muita gente tem nos processos de validação e eu vou falar disso hoje com vocês nessa live. Então, só recapitulando, né? Eu fiz uma primeira live falando sobre a importância do processo de validação para os profissionais, né? Para os profissionais da área de química, os profissionais da área de laboratório. Por que o processo de validação é tão importante? Depois da segunda live eu falei por que o processo de validação é importante no laboratório, não só da visão do profissional, né? Não só para a sua carreira como profissional, mas dentro do laboratório. Por que o processo de validação é importante lá naquela área? Na terceira live, que foi na semana passada, a gente falou sobre o planejamento, o quanto é importante a gente planejar o processo de validação. Com o planejamento a gente consegue ganhar tempo e otimizar, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue, na verdade, todo o planejamento, né, de tudo que a gente vai fazer, a gente consegue pensar no que pode dar de certo e no que pode dar de errado. Então, com isso, a gente ganha bastante tempo, né, a gente consegue prever algumas coisas que podem acontecer e a gente já vai para a bancada fazer os experimentos de validação já com esse planejamento em mente, já, né, partindo ali para a execução. Então, a gente não perde tempo, a gente não vai para a bancada e não cruza os braços e fala: mas o que eu tenho que fazer agora mesmo para fazer a seletividade? O que eu tenho que fazer agora mesmo para fazer precisão? E agora, para avaliar LQ, o que eu tenho que fazer mesmo? Qual vidraria eu vou usar? Qual equipamento eu vou usar? Né? Não, já está tudo planejado. Então, o planejamento, para mim, na minha visão, né, que trabalho há anos aí com validação, é a etapa principal, tá? E hoje eu tirei pra gente falar sobre o pós-planejamento, o pós-execução. Então, você planejou a validação, aí você vai executar a validação e aí você vai avaliar os dados, né? Então, você tem a parte estatística, que você aplica, né? Tem os critérios lá, tem vários documentos que podem te ajudar com isso. Inclusive, eu tenho um treinamento, né, de validação que ajuda nessa parte estatística, como que você avalia cada parâmetro cromatográfico. E quando alguma coisa dá errado? Quando tá tudo certo, tá lindo, né? Mas e quando algum critério não passa? Essa é uma dúvida constante também, tanto dos meus clientes quanto dos alunos do treinamento de validação. Kelly, eu fiz aqui, avaliei tal parâmetro e esse parâmetro não passou no meu critério. O que eu faço? Eu jogo tudo fora, começo tudo zero? Eu dou um método como não válido, né? Eu altero o meu método, o que eu vou fazer, né? Então, eu tirei essa live de hoje pra gente falar de quando as coisas dão errado. O que eu faço quando as coisas dão errado, tá? Antes de iniciar o nosso tema, queria lembrar para vocês que a gente está aí nos últimos dias de inscrição para a imersão presencial em validação analítica. O evento, como que ele funciona, a imersão? Para você que está aí tentado a fazer e ainda está na dúvida. São 10 horas de treinamento gravado, que você tem acesso por 3 meses para você entender a parte estatística. Como que eu monto a planilha de validação, como que eu crio, né, os cálculos estatísticos para montar uma planilha de validação. Então, essa é a parte gravada. Na parte ao vivo, tete a tete ali que a gente vai ter, é para a gente pensar os planejamentos e a avaliação dos dados. Então, eu tenho alguns exemplos que a gente vai trabalhar na prática e aí eu vou trazer para vocês. Olha, a gente vai planejar assim esse exemplo. E aí a gente teve esses resultados. Alguns resultados vão ser bons, alguns resultados a gente precisa ajustar. Como que a gente vai fazer isso? E a gente vai pensar juntos. E aí eu vou mostrar pra vocês as estratégias que eu uso, o método que eu uso pra conseguir, né, resolver essas questões. Quando tudo dá certo e quando não dá certo também, né? Porque a gente, de qualquer forma, a gente precisa ter noção ali de como o método tá. Né? E às vezes essa questão de não dar certo pode ser pequenos ajustes, tá? Que você precisa fazer ali durante o processo de validação, tá bom? Bom, então, aqui pra gente ser, né, bem objetivo, eu vou falar sobre cada parâmetro, eu vou trazer os exemplos mais comuns que eu vejo, tá bom? De cada parâmetro cromatográfico,
Cada parâmetro de validação... Gente, a minha cabeça, né, ela começa a trocar as coisas. Porque eu trabalho com cromatografia, trabalho com validação, aí começa a trocar. Cada parâmetro de validação, né, que a gente tem. E quais são os problemas que eu vejo com mais frequência em cada um parâmetro. Depois que você executa. Então, assim, você estudou um parâmetro. O que eu vejo de mais comum dar errado e que as pessoas travam, né, e não sai do lugar na validação naquele processo, tá? Então eu vou trazer exemplo a exemplo pra gente discutir aqui, tá? Então vamos lá. Primeira questão, limites de quantificação, tá? Limite de quantificação, relembrando, é o mínimo que o seu método consegue quantificar com precisão e exatidão. O conceito básico de LQ é esse, né? O quanto o seu método precisa quantificar com precisão e exatidão. Então, você se planeja lá, né, para estudar um limite de quantificação, por exemplo, de 1 miligrama por litro no seu método. Você fez o planejamento, igual eu ensinei na outra live. Gente, as lives estão salvas, tá? Para quem perdeu. Na outra live lá eu ensinei como é que faz o planejamento. Aí você planeja lá, bonitinho, foi pra bancada, fez lá suas 7 ou 6 vezes, suas replicatas lá, no LQ de 1 miligrama por litro. Aí na hora que você foi avaliar, você não conseguiu, vamos considerar que você fez uma média, tá? Dessas 6 ou 7 vezes que você fez. E o valor médio não deu 1, deu 2,3, por exemplo. Você fortificou, tá? Você pegou lá, vamos considerar até que solvente, que é o mais fácil de todos, né? Você pegou um solvente, uma água, fortificou lá 1 miligrama por litro, 1 ppm, o seu padrão, e fez lá, jurando que era seu LQ, fez as análises, e aí deu 2,3 a média do resultado, não deu 1. E aí? O que você vai fazer, né? Aí você se desespera, fala, meu Deus, o que aconteceu de errado? Então, essa é uma situação muito comum de ocorrer, tá bom? No processo de validação. O que vocês precisam ter claro, antes de se desesperar, né? Eu tenho até um evento, que foi o primeiro evento que eu fiz sobre validação analítica, que se chama 10 etapas de sucesso para o processo de validação analítica. Lá eu falo coisas que são básicas, mas que eu vejo os laboratórios falharem, tá? E vocês não podem ter dúvidas dessas etapas que são básicas. O que seriam essas coisas básicas? Vou citar algumas, tá? O seu equipamento está em manutenção em dias e em calibração em dias também, se possível, né? Porque eu sei que tem gente que trabalha em pesquisa, né? Que me segue, que tenta validar seus métodos na pesquisa e que às vezes não tem oportunidade de passar por um processo de calibração do equipamento. Ok, mas tenta ver as condições de uso daquele equipamento. É a primeira questão. Depois, se você sabe executar aquele método, você, como analista, como quem vai executar aqueles experimentos, ou quem vai executar, às vezes não é você, às vezes você só planeja, como é o meu caso, né? Hoje, nos meus clientes, eu só faço planejamento, eu não executo. Mas quem executa, gente, tem que saber fazer aquele ensaio muito bem. Não pode ter dúvida, tá? Não pode ter dúvida de como realiza aquele ensaio. Não é hora de ter dúvida. Os reagentes têm que estar tudo ok, as vidrarias, né? Todos os equipamentos, como todos os instrumentos de medição, tudo tem que estar ok, em dias, né? Tudo limpinho, higienizado da forma correta. Essas coisas são coisas básicas, tá? Básicas para o processo de validação funcionar. Porque quando chega nessa hora em que você testa um LQ de 1 e consegue um resultado médio de 2,3, se você tiver com dúvida se você sabe executar bem aquele ensaio, a primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é: será que eu fiz certo? Será que eu executei esses experimentos da forma correta? Isso não pode passar pela cabeça de quem está fazendo um processo de validação. Isso é etapa anterior ao processo de validação. Por isso que eu sou muito contra, tá? Totalmente contra. Usar o processo de validação para treinar pessoas. Esse não é o momento de você treinar pessoas, tá? Não envolva pessoas novas que estão em treinamento no processo de validação. Elas podem participar vendo, né? Deixa eu acompanhar como é que é o ensaio, mas executando, fazendo parte das execuções dos ensaios de validação não é o momento.
Porque tem que ter segurança em todas as partes. Não é hora de você pegar um equipamento que você nunca utilizou, novinho, que você nunca testou, nunca passou nenhum MRC ali pra ver como é que é o desempenho daquele equipamento e colocar no processo de validação. Vocês já viram aquelas dicas assim também que, sei lá, você vai apresentar essa semana, né? Essa semana lá no Senai a gente tá processo de TCC, né? Defesa de TCC dos meninos. Aí a gente, né, sempre indica nesses casos assim, o pessoal fica nervoso, né? Trabalha de conclusão de curso, fica nervoso. Então nunca vai, assim, com uma roupa desconfortável que você nunca usou. Nunca vai vestir uma roupa que você não se sente confortável. Por quê? Porque já é um processo, assim, tenso, né? Apresentar o TCC lá pros meninos. Se você vai com uma roupa desconfortável, com sapato desconfortável, usar uma maquiagem sendo que você nunca usou uma maquiagem, pôr um cabelo que você nunca usou, já vai ficar estranho. O processo já é estranho, vai ficar mais estranho ainda. É a mesma questão. Você nunca usou um equipamento, né? Chegou uma bureta novinha. Aí você quer usar ela no processo de validação para um insight tulométrico. Você nunca usou aquela bureta, você não sabe como é que é o desempenho dela, né? Às vezes você nem avaliou o certificado de calibração daquela bureta, você já quer usar no processo de validação só porque ela é nova. Então toma cuidado com essas coisas, tá? Então essas etapas prévias, você tem que ter total segurança, tá? Antes de tudo. Porque senão, na hora que chegar aqui as coisas não começarem a sair como planejado, porque o planejamento, ele nos ajuda, mas não significa que nada de errado possa acontecer, porque pode, né? Esse é um exemplo. O LQ não deu certo, né? E aí, pra gente conseguir ser assertivo na hora de resolver esse problema do LQ, a gente precisa eliminar que tudo isso que eu falei, tá ok. A pessoa é bem treinada, tá tudo certo com os equipamentos, tá tudo certo com tudo, tá, gente? Aqui é uma questão do método mesmo, né? A gente esperava que, nas condições daquele laboratório, daquele equipamento, naquela geração daquele equipamento que aquele laboratório tem, com aqueles reagentes, com aquele analista, toda aquela condição fosse suficiente para um LQ de 1 mg por litro. Mas não ocorreu, não foi isso que ocorreu. E tudo bem. Um resultado médio de 2,3 aponta o que pra gente? Quando eu vejo isso, né, num processo de validação, e eu falei pra vocês que isso ocorre muito, né, que a gente prevê um LQ e às vezes acontece isso, dá mais que o dobro, o que de cara eu já imagino? Que o LQ não vai ser 1. O LQ tá muito mais próximo de 2 a 2,5 do que de 1. Tá. Por que de 2 a 2,5? Porque o meu resultado médio ali das minhas replicadas, quando eu fui testar o LQ, deu 2,3. Não deu 1. 2,3 tá muito mais perto de 2 a 2,5 do que de 1. Esquece aquele LQ de 1. Ai, Kelly, mas meu gestor falou que a gente precisava de um LQ de 1, porque ele entrou lá no site do Inmetro e olhou o nosso concorrente, o laboratório Superstar, e lá no escopo acreditado dele fala que o LQ dele é 1. E a gente também precisa de um LQ 1. Porque a gente quer chegar lá, a gente quer ser o Superstar. Não tem disso, tá, gente? Não tem disso. Enquanto vocês ficarem se agarrando a esse tipo de coisa, vocês não vão avançar no processo de validação, tá? Não vão avançar. Porque eu falei lá na segunda live, o processo de validação, ele existe para testar as suas condições do seu laboratório. Não dá para comparar. Não dá pra eu, que tenho um cabelo curto, ralinho, querer ter o cabelo da Grazi Massafera. Loiro, cheio, assim, todo onduladão. Não dá, gente. É realidade diferente. Nem que eu colocasse minha cabeça, não ia aguentar um aplique, né? Pra aguentar aquele tanto de cabelo. Não dá. São realidades diferentes, tá? É a mesma coisa lá no seu laboratório. São realidades diferentes. Então, o resultado médio lá de 2,3 me mostra isso, né? Que o meu LQ tá mais próximo a 2 a 2,5. Então, eu já ia testar isso. Eu já ia preparar do zero, ali no momento, né? Novas soluções fortificadas, ali de 2, e testar, para ver como que ficaria aquele resultado. Se não desse certo, eu ia testar novamente com 2,5, tá? Então, esse seria a primeira resolução para uma condição dessa de LQ que não tá próximo ao LQ que a gente imaginou.
tá bom? Isso eu tô olhando só pro resultado médio do LQ, tá? Mas lembra que o LQ ele tem que passar em precisão e exatidão, então ele tem que passar lá nos outros critérios, nos outros parâmetros de validação, tá bom? Deu pra vocês entenderem esse raciocínio por enquanto do LQ? Que é uma questão que eu falei pra vocês, que realmente eu vejo muito e às vezes o laboratório trava, né? Fala, e agora? O que eu faço? Enquanto vocês me respondem, vou passar pro próximo parâmetro, efeito matriz, tá? Efeito matriz não tem muito o que discutir, né? Você vai testar o efeito matriz ou por seletividade, né? Que é quando você não tem curva, ou por efeito matriz mesmo. Deu efeito matriz, não tem como fugir, tá? Deu efeito matriz, você vai preparar tudo a partir de então em matriz. Você vai usar a sua matriz, você vai parar de usar solvente. Se o seu solvente é água, se você fazia a curva de calibração em água reagente, esquece. Você vai passar a fazer em matriz. Aí todos os experimentos de validação e na rotina você passa a fazer em matriz, tá? No efeito matriz não tem o que fazer, não é que deu errado. Se der efeito matriz, significa que você vai ter que fazer as coisas em matriz daqui pra frente. E isso acontece, tá, gente? Acontece não com tanta frequência. É porque assim, ó, quanto menor a quantidade daquilo que você quer analisar na sua amostra, mais chance de ter efeito matriz. E quanto mais complexa a molécula lá, e aí tem a ver, né, com estrutura química, outras coisas mais profundas, também mais chance de ter efeito matriz, tá? Mas efeito matriz é algo que é comum. Principalmente a galera que trabalha com alimentos. Quem aqui trabalha com alimentos? Coitado do povo que trabalha com alimentos. Tem muita chance de ter efeito matriz, tá? É bem comum. Gente, conversa comigo. Escreve aí no chat se vocês estão acompanhando meu raciocínio, se vocês estão entendendo. Se já aconteceu isso com vocês, de não passar o LQ, de ter efeito matriz, né, que é o segundo ponto que eu trouxe. Terceiro ponto. Esse aqui eu acredito que também já deve ter ocorrido, ó. Precisão, tá? Precisão. Precisão é aquele que você tem três opções, né? Ou repetibilidade, que é você fazendo várias vezes, repetindo várias vezes o ensaio. Precisão intermediária, ou também que é conhecido como reprodutibilidade interna, que é quando você e seu colega que faz o ensaio, vocês fazem o ensaio, você e ele faz, e depois vocês comparam o resultado de vocês. E tem a reprodutibilidade, que é quando você compara o seu resultado com o resultado de outro laboratório, tá? Isso é avaliação de precisão. E aí, você vai lá, faz o planejamento para fazer o ensaio de precisão. Eu sempre indico fazer a avaliação de precisão no nível baixo, no nível médio e no nível alto da faixa de trabalho, tá? Eu expliquei, acho que na live anterior, acho que foi na terceira live, o que era a faixa de trabalho, tá? Que a faixa, todo método tem faixa de trabalho, que é de onde até onde que eu quantifico. Métodos quantitativos, né? De onde até onde que eu quantifico, tá bom? Então, por exemplo, um método que era para ser, né, de 1 a 30 miligramas por litro. Então, eu já vi que meu LQ não é 1. Vamos considerar que eu refiz os testes e agora o meu LQ é 2. Então, eu vou testar a precisão em 2 miligramas por litro, em 30 miligramas por litro, que é meu máximo, e em 15 miligramas por litro. Vou testar a precisão nessa faixa de trabalho, para saber se está replicando bem, tá? Nessas faixas de trabalho. E aí, quando eu fizer isso, por exemplo, de 6 a 7 vezes em cada um desses níveis, e vou calcular um desvio padrão relativo, vamos considerar que o desvio padrão relativo em 30 miligramas por litro não vai passar no meu critério. Não vai passar, tá? E aí, o que eu faço? Não passou no meu critério, lá em 30 miligramas por litro. Isso me indica o quê? Me indica que eu fiz o experimento errado? O que eu acabei de falar pra vocês sobre isso? Vocês não podem se apegar... Assim, gente, tudo bem, né? Às vezes acontece da gente, né, errar. Todo mundo erra, né? Laboratório acontece. Mas assim, essa não pode ser a primeira coisa que tenha que passar pela sua cabeça, tá? Eu errei o experimento. Vou começar tudo de novo. Vamos considerar que você está fazendo todos esses experimentos. Oi, Igor, boa tarde.
Vamos considerar que você está fazendo todos esses experimentos com MRC. Olha o tanto de MRC que você já gastou. Para você virar e falar assim, acho que eu fiz errado, vou começar de novo. Não é assim que você vai ser assertivo nos processos de validação, tá? Então, assim, vamos avaliar. Se em 30 miligramas por litro você não teve um DPR legal, um desvio padrão relativo legal, que passou no seu critério, isso pode, né, tende a mostrar que aquele limite máximo lá da sua faixa de trabalho pode não ser 30. Pode ser que para aquele ensaio você tenha que diminuir a sua faixa de trabalho. Naquelas condições, daquele equipamento, daquelas pessoas que estão executando aquele ensaio, de toda a condição do seu laboratório, a sua faixa de trabalho tem que ser a mais estreita. Acontece? Então, de 30, você tenta baixar ali para 25 miligramas por litro. Quando acontece isso, principalmente no nível máximo da faixa de trabalho, que você não consegue passar nos critérios de validação, a chance maior é de que você esteja trabalhando com níveis muito altos da faixa de trabalho, tá? E que você tem que diminuir um pouco esse nível da faixa de trabalho. Isso já aconteceu com vocês? Quando vocês jogaram lá na planilha de validação e não passou no nível máximo? Alguma vez? Vou me falando. Ih, vocês estão muito caladinhos aí hoje no chat. Esse eu tenho certeza que já aconteceu. Vamos na precisão ainda, né? Você tá lá avaliando a precisão, aí você fez lá de 6 a 7 vezes. Aí você calculou o DPR, vamos continuar nesse nível máximo. Lá no 30 miligramas por litro. Calculou o DPR lá, né? Não passou o DPR. Mas se você excluir 2 resultados, vamos considerar que você fez 6 vezes. Se você excluir 2 resultados e deixar só 4, o DPR passa. E aí? Pode fazer isso? Isso já passou? Já aconteceu com vocês? Se eu excluir alguns resultados aqui, passa. Passa minha validação, meus critérios de validação aqui, passa. Será que eu posso fazer isso? Essa é uma parte polêmica, né? Do processo de validação. Essa é uma parte polêmica. E aí, o que eu indico para vocês quando isso ocorre? O que eu uso de regra, né? Geralmente, eu peço só quando realmente não tem condição, quando aquele método não tem condição, tá? Mas geralmente eu peço pros clientes fazerem de 6 a 7 vezes, né? 6 a 7 replicadas. E todos os parâmetros de validação, eu sempre peço para jogar na planilha no momento em que está sendo feito. Porque se a gente precisar repetir, a gente repete naquele momento, tá? Então a gente perde, a gente gasta menos reagente, menos tempo, tá? Então a gente consegue repetir naquele momento. Então, se naquele momento você está fazendo uma avaliação de precisão e você vê que se um ou outro resultado não passou, né, e se você excluísse aqueles resultados, os demais ficariam bons, eu repito, tá? Ali naquele momento. Mas aí eu crio um critério. Eu coloco, eu tiro até 2. Então, por exemplo, você fez 6 vezes, né? Então, eu tiro 2 resultados, repito esses 2 e jogo na planilha de novo. Se não passar, se continuar não passando no critério, eu jogo tudo fora e inicio tudo novamente. Tá? Então, hoje, eu aplico assim com os clientes. Entendeu? A gente vai lá testar isso para qualquer um dos critérios. Qualquer um dos pontos de critérios de avaliação lá para qualquer um dos parâmetros, né? De validação. Fiz um experimento, né? Tem todos os experimentos lá, todos os parâmetros têm critério. Se eu excluir até 2 resultados, passa no critério. Mas eu não vou excluir e não fazer nada, né? Eu vou excluir, repetir, substituir e ver se passa agora. Mas isso no mesmo momento. Não adianta você avaliar, você fez os experimentos hoje, daqui uma semana você avalia e quer repetir. Não vai dar certo, tá? Tem que ser ali no mesmo momento. E aí, se isso não resolver, eu excluo tudo e começo de novo, tá bom? Então, essa seria uma alternativa na hora que as coisas começam a dar errado, ali na hora de avaliar os critérios. Tudo bem? Estão acompanhando, gente?
Tudo bem aí? Tudo que eu expliquei sobre precisão vale a mesma coisa para exatidão, que é a tendência, tá? Vale a mesma coisa. Mesma lógica de raciocínio. Só que lá na tendência, né, que é a exatidão, a gente não avalia desvio padrão relativo. A gente avalia recuperação, né? Em percentual lá de recuperação. Mas a lógica é a mesma. Se não passou na recuperação no LQ, provavelmente não é aquele LQ, dá uma subida naquele LQ. Se não passou no nível máximo da faixa de trabalho, dá uma baixada naquele nível da faixa de trabalho, tá? E por último, tem os parâmetros de curva, né? Curva de calibração, quando é para avaliar na validação, o que eu gosto de fazer? Preparar 3 curvas do zero e cada curva ler no equipamento 2 vezes, tá? Então eu pego aí 6 resultados, né? 3 preparos e 2 leituras de cada preparo. Então, ali não tem muito o que fazer, né? A curva, quando o equipamento tá tudo certinho, né, com o equipamento, e você já trabalha com aquele ensaio, o R ao quadrado lá, que é o coeficiente de determinação, ele não vai ter muito perigo dele ficar ruim, dele ficar abaixo do seu critério. É muito difícil, né? Geralmente vai dar certo. A única coisa que eu vejo comum acontecer ali nos parâmetros de curva, né, de linearidade ali, de estudo, é ter outlier. Que outlier é parecido com isso que eu estava explicando da precisão, né, que é excluir pontos. Que é quando você tem algum ponto da curva que está muito fora, né, e que está muito fora relacionado aos outros pontos. E aí o raciocínio é esse mesmo que eu estava explicando. Você tem que excluir aquele ponto e aí você pode repeti-lo, né? Então, a única parte na questão de avaliação de curva de calibração que eu vejo é na avaliação lá do teste de outliers, tá? Que pode ter algum tipo de problema. Agora, essa questão do LQ não passar e da precisão e exatidão não passar e ter que ficar excluindo resultados, né? Ou ter que abaixar o critério, aumentar o LQ, isso é muito comum de acontecer na validação. Não sei se já aconteceu com vocês, depois vocês coloquem aqui pra mim. Mas comigo já aconteceu várias vezes, né? E a gente tem que ir ajustando o processo de validação. E é isso, tá? O que vocês precisam entender é que, assim, o processo de validação, ele é necessário, né? Ele é trabalhoso, porque realizar ensaio é muito simples. Realizar ensaio, você só tem que ir lá e executar o ensaio. Você não tem nem nada que comparar, né? Quando você realiza um ensaio, você não sabe se tá certo ou se tá errado. Você não tem com o que comparar. O processo de validação, não. Você tem com o que comparar, né? Então, você está buscando um resultado alvo ali. Então, dá muito mais trabalho. Você faz muitos mais experimentos. Você precisa pensar nessa parte do planejamento. Você precisa avaliar numa planilha de Excel e ver se aqueles dados estatísticos estão batendo, né? Você precisa tomar decisões quando alguma coisa não dá certo. Então, é um processo mais trabalhoso, sim. Mas quando você termina, é muito gostoso, né? Você vê, assim, que deu tudo certo, que você conseguiu finalizar menos um método, né? Menos um para validar e mais um que eu consegui validar. E o primeiro é a barreira principal. Mas quando você consegue ir andando nesses processos, você vai ver que dá muito prazer, né? Que aí você vai pegando o ritmo, tá? Eu espero, né, que dentro dessas 4 lives aí que eu fiz tenha ajudado, dar uma clareada aí para vocês no processo de validação, tá? Lembrando, de novo, que tem a imersão presencial.